Graça e paz. Estamos de volta em mais um domingo no nosso culto online e esperamos em Deus que através deste culto a sua vida seja abençoada. Convidamos você para juntamente conosco louvar e exaltar ao nosso Deus, o qual é digno de honra, glória e louvor. Feche seus olhos neste instante e oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos Te louvar pelo privilégio que nós temos de desfrutar de comunhão, de desfrutar da Tua presença, de desfrutar, ó Deus, da graça salvadora que veio sobre nós por intermédio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos pedir, Senhor, que este tempo em que estaremos juntos aqui seja um tempo em que o Teu nome seja engrandecido. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, Tu és meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, magia, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elião, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que rui a fé, minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, em tudo governar. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elião, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que rui a fé, minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que rui a fé, minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem
permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que vai. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca
palavra vai se cumprir. Como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito,
pode dizer isso? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche nossos corações e enche-me de novo. Queremos convidá-lo para ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez e nesse instante queremos incluir as nossas crianças em nossas orações. Oremos pelas crianças, oremos também pela nossa nação, oremos pelas nações. O mundo está em pânico, o mundo foi atingido por um inimigo invisível e isso tem afetado as estruturas do mundo. Mas a igreja do Senhor vive por fé e quem vive por fé não olha para as circunstâncias, mas para aquele que está entronizado no mais alto e sublime trono. Portanto, nesse instante, eleve a sua voz a Deus em oração. Fale com o Senhor. Vamos depositar nele toda a nossa esperança. Senhor nosso Deus, mais uma vez entramos diante da Tua presença e nós queremos Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer. Queremos declarar, ó Deus, a Tua soberania sobre tudo e sobre todos. E de uma maneira especial, ó Deus, declaramos sim o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós confiamos a Ti tudo o que temos, tudo o que somos e em Ti, ó Deus, esperamos. Em Ti, ó Deus, confiamos. Em Ti, ó Deus, cremos e temos a plena certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está ao nosso lado e de que esta batalha será vencida em nome do Senhor Jesus. Nós oramos também, ó Deus, pelas nossas crianças, pedimos que o Senhor as guarde, que o Senhor as livre do mal, que o Senhor derrame sobre elas unção de graça, crescimento, para que elas possam crescer em estatura e graça, sabedoria, entendimento, para que elas possam crescer, ó Deus, em temor e em santidade na Tua presença. Oramos também, ó Deus, em favor da nossa nação, oramos pelas nações, oramos, ó Deus, para que esta pandemia cesse e que em nome do Senhor Jesus, os médicos, os enfermeiros, os policiais, aqueles que têm trabalhado na frente da batalha, possam ser guardados pelo Senhor e que, ó Deus, juntos possamos vencer esta pandemia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afaste do Teu coração, nem amor
teus pés, me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo te adorar, mais que fama ou poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Oh Mestre, hoje pra sempre a ti eu buscarei, Senhor. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. A palavra de Deus que queremos compartilhar com você nesta noite se encontra no livro de Hebreus, na passagem que lemos no início deste culto. A fé que agrada a Deus. O texto que lemos nos dá uma definição de fé e depois nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esta é a definição bíblica de fé. No versículo 6, o texto nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós nos deparamos com estes dois versículos, a nossa mente então faz uma viagem no tempo. E o capítulo 11 de Hebreus é um dos capítulos que nos permite fazer essa viagem de maneira bíblica, observando os exemplos da fé e como cada pessoa que foi instrumento de Deus num determinado contexto teve que usar a fé como elemento essencial para poder fazer a vontade de Deus. Há um tipo de fé que agrada a Deus. E esse tipo de fé que agrada a Deus está descrito aqui em Hebreus capítulo 11. Muitas vezes, quando falamos de fé, há pessoas que veem a fé como sendo uma espécie de amuleto. Outras pessoas veem a fé como sendo algo que tem um poder inerente em si próprio e que não dependesse da pessoa que crer. Entretanto, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que a fé não é um amuleto. E tampouco a fé tem um poder em si mesma. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É isto que diz o versículo 6. Quando então olhamos para a Escritura, podemos entender claramente qual é o tipo de fé que agrada a Deus. Qual é o tipo de fé que faz com que um cristão esteja no mundo e seja uma influência positiva no contexto no qual está vivendo? Como eu disse, o capítulo 11 de Hebreus, ele faz um relato desde
os primeiros exemplos de fé até os últimos do Antigo Testamento e nos aponta para o futuro. Todo o relato do livro de Hebreus aponta para um futuro, para uma cidade celestial, aponta para uma pátria construída nos céus, projetada e edificada por Deus. É este o caminho da fé apontado em Hebreus capítulo 11. Mas quais são as características da fé que agrada a Deus? Queremos falar de algumas características. No capítulo 11 de Hebreus é possível encontrar inúmeras, mas eu quero citar apenas 5. A primeira delas está entre os versículos 8 ao 10 do capítulo 11, que dizem assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. A primeira característica que nós vemos numa fé que agrada a Deus e que nós queremos destacar é que esta fé transcende tudo o que é terreno. Quando nós olhamos para esta passagem, vemos claramente que Abraão sai da terra da sua parentela para uma terra, ou para a terra de Canaã. Entretanto, o que Abraão tem em mente não é apenas a terra de Canaã, mas uma pátria, uma cidade celestial projetada e edificada pelo próprio Deus. Aleluia! É isso que agrada a Deus, uma fé que é capaz de enxergar além daquilo que é terreno. Diante do tempo em que nós estamos vivendo, é muito comum ficarmos amedrontados, ficarmos com medo. Sim, o medo tem a ver com a natureza humana, e a natureza humana se amedronta diante de possibilidades que a ameaçam, diante de situações que podem tirar-lhe a própria vida. Quando nós nos deparamos com situações assim, o ser humano se amedronta. Entretanto, quando nós vivemos por fé, nós sabemos que a verdadeira fé, que a fé que temos em Cristo Jesus, que a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, é uma fé que transcende aquilo que é terreno. A Bíblia nos diz que se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos uma outra, e esta outra está nos céus. Este texto tanto está falando no sentido do próprio corpo, que o nosso corpo pode perder a sua existência aqui na terra, mas a Bíblia nos prometeu um outro corpo, um corpo glorificado. Mas esse texto também nos aponta para uma outra ideia, a ideia de pátria. Nós estamos vivendo num país, todos nós que estamos aqui no Brasil e somos brasileiros, temos essa pátria como a nossa pátria terrena. Mas quando nós nos tornamos cidadãos dos céus, a nossa pátria agora vai muito além daquilo que é o nosso país aqui na terra. A fé transcende o terreno. Este é um tipo de fé que agrada a Deus. A segunda característica que nós vemos nesta fé que agrada a Deus está no versículo 13. O versículo 13 de Hebreus 11 nos diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É interessante esta passagem que nos fala das pessoas a quem chamamos de heróis da fé. E essas pessoas a quem chamamos de heróis da fé são pessoas que conseguiram enxergar o que era impossível, conseguiram contemplar aquilo que estava além da visão humana. Sim, e elas foram capazes de se apropriar deste impossível. São duas características que nós encontramos na fé, relativa à fé, tanto no versículo 13 quanto no versículo 14. No versículo 13, a fé que agrada a Deus é a fé que se apropria daquilo que parece impossível, ou daquilo que nos é impossível.
Nós pensamos muitas vezes na fé de uma maneira muito lógica, e nós dizemos, isso tem tudo para dar certo, então eu creio que vai dar certo. Quando nós estamos falando desta fé bíblica, é uma fé que muitas vezes tudo parece que não vai dar certo, e ainda assim nós cremos, ainda assim nós confiamos, ainda assim nós esperamos, ainda assim manifestamos a nossa convicção. Louvado seja o nosso Deus. A fé se apropria daquilo que nos parece impossível. Vivemos dias difíceis, sim, mas como igreja do Senhor, não podemos desanimar. Como igreja do Senhor, não podemos perder a esperança. Como igreja do Senhor, não podemos naufragar na falta de fé. Porque nós temos uma fé viva, uma fé poderosa, uma fé que em Deus realiza coisas extraordinárias. Sim, pode parecer impossível a vida voltar ao normal, e o mundo tem falado que a vida não será mais a mesma depois da pandemia do coronavírus. Mas nós como cristãos, nós como pessoas que creem em Deus, nós como pessoas que confiam na palavra do Senhor, podemos ter a convicção de que Deus é poderoso para restaurar todas as coisas como se nada tivesse ocorrido. Sim, o nosso Deus é poderoso. Então, a fé que agrada a Deus é uma fé que vai além de tudo aquilo que é terreno. É uma fé que se apropria do impossível, mas também é uma fé que contempla o invisível. Se você observar no versículo 14 do texto que estamos lendo, diz a Bíblia, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E aqui volta para o conceito de pátria, pátria celestial, não pátria terrena. Abraão sai em peregrinação para conquistar a terra que Deus havia prometido, mas a mente de Abraão está tomada por um outro desejo, por um outro anseio, por uma outra esperança, a esperança de desfrutar de uma pátria celestial prometida por Deus. Quantos já viram esta pátria? Poucas pessoas. Nós podemos citar João. É possível que Paulo, que nas suas visões também, descrita em 2 Coríntios 12, também tenha contemplado esta cidade. O próprio Jesus fala dela como um lugar que tem moradas, mas o livro do Apocalipse a descreve de uma maneira impressionante. Esta pátria foi preparada para todos aqueles que creem no Senhor. Esta pátria foi preparada para todos aqueles que confessaram a Cristo, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós podemos estar vivendo dias difíceis, e estamos, é verdade, mas não podemos perder a esperança na pátria que Deus foi preparar para nós. O próprio Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ter a esperança na pátria celestial faz uma diferença enorme na vida de quem segue a Cristo. Porque estamos no mundo, mas não somos mais cidadãos deste mundo. Fazemos parte de um país, moramos em uma nação, temos cidadania de um determinado país, mas a nossa pátria é uma pátria celestial. E é esta fé que agrada a Deus, quando eu sou capaz de olhar e enxergar que Deus me fez cidadão dos céus, e não apenas cidadão desta pátria, cidadão desta terra. O quarto aspecto que nós encontramos desta fé. O primeiro é que ela transcende tudo o que é terreno. Segundo, ela se apropria daquilo que é impossível. Terceiro, ela é capaz de contemplar aquilo que é invisível. Mas em quarto lugar, ela é capaz de transcender o tempo. Se você observar no versículo 22 de Hebreus 11, a Bíblia nos relata algo muito interessante. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Esta passagem bíblica relata os últimos dias, ou os últimos momentos da vida de José, filho de Jacó, que foi
primeiro-ministro, poderíamos assim dizer, do Egito. E este José, 400 anos antes deste povo sair, deste povo ser liberto, ele faz menção do Êxodo. E ele diz: levem os meus ossos serão enterrados numa outra terra, não é neste lugar. Aqui não é a pátria que Deus nos prometeu. O nosso povo recebeu uma outra pátria. E claro, naquele contexto, ele estava se referindo à terra de Canaã, algo que parecia impossível, algo que estava muito distante, algo que ia além do seu tempo, 4 séculos depois. Mas para quem vive por fé, a fé transcende o tempo. Não está preso no tempo. Aquilo para José não parecia um devaneio. Aquilo para José não parecia algo impossível. Não, era algo real, concreto, verdadeiro. E este é o tipo de fé que agrada a Deus. Quando nós conseguimos crer além do nosso tempo. Você está pregando o evangelho para as gerações que virão? Muitas vezes nós pensamos que estamos pregando o evangelho apenas para as pessoas que estão perto de nós, mas nós podemos deixar um testemunho tão poderoso que irá impactar outras gerações que virão depois de nós. Assim como nós fomos impactados, ou somos ainda hoje, impactados pelo testemunho de homens e mulheres que viveram antes de nós e que, através de suas vidas, viveram de tal forma que o nome do Senhor foi engrandecido e, através de suas vidas, nós também somos abençoados. Sim, a fé que agrada a Deus é uma fé que transcende o tempo. E, em último lugar, a fé que agrada a Deus é a fé que diz não ao pecado. Se você observar no versículo 25 do texto em que estamos lendo, a Bíblia nos diz que Moisés, eu vou ler o versículo 24 para que o contexto fique mais claro. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés tinha tudo para desfrutar de uma vida muito rica, uma vida de fartura lá no Egito. Mas Moisés, tendo consciência de que aquele povo não era o seu povo, e de que ele havia chamado para ser cidadão dos céus, e não apenas cidadão desta terra, e que ele era povo de Deus, Moisés se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés se recusa a continuar recebendo o título de descendente de Faraó, porque Moisés compreende uma coisa: a fé que agrada a Deus é aquela fé que abre mão dos prazeres para agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que tipo de fé tem marcado a sua vida? Muitas pessoas vivem com uma fé emocional. São aquelas pessoas que hoje estão cheias de fé e amanhã já não têm fé de espécie alguma. São aquelas pessoas que dizem acreditar no impossível e amanhã estão desacreditando até do que é óbvio. Sabe por quê? Porque essas pessoas, lamentavelmente, infelizmente, ainda não descobriram qual é o tipo de fé que agrada a Deus. Há pessoas que têm fé, mas a fé que elas têm é uma fé que se fundamenta naquilo que elas estão vendo e não se fundamenta naquilo que é quem Deus é. Uma característica da fé verdadeira, da fé que agrada a Deus, da fé que exalta o Senhor, é a fé que se fundamenta na pessoa de Deus. Quem Deus é. É esta fé que agrada. É esta fé que leva nossas vidas adiante. É esta fé que desencadeia em nós uma reação extraordinária em qualquer contexto onde nos encontrarmos.
A fé que agrada a Deus, ela vai além daquilo que é terreno. A fé que agrada a Deus é capaz de se apropriar daquilo que parece impossível. A fé que agrada a Deus é uma fé que contempla o invisível. A fé que agrada a Deus é uma fé que transcende o tempo. A fé que agrada a Deus é uma fé que diz não ao pecado. Eu quero nessa noite concluir esta palavra trazendo até você um desafio. Avalie que tipo de fé tem marcado a sua vida. Que fé você tem vivenciado? Nesses tempos de pandemia, como está o seu coração? Nesses tempos de pandemia, como está o seu espírito? Nesses tempos de grande aflição, como está a paz que Jesus prometeu dar aos que nele creem em você? Se você está perturbado, volte-se para o Senhor. Se você está aflito, volte-se para Ele. Clame a Ele. Eu quero convidá-lo nesse instante a fechar os seus olhos e nós iremos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nós confiamos a Ti as nossas vidas, confiamos a Ti o nosso coração, confiamos a Ti, Senhor, todas as nossas inquietudes e lançamos na Tua presença, Senhor, tudo aquilo que pode ser uma ameaça a uma verdadeira fé, a uma fé genuína, a uma fé poderosa, a uma fé que se agrada da Tua presença, uma fé que se volta para Ti. Colocamos diante de Ti, Senhor, o coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada adolescente, que nesta hora está recebendo esta palavra. Que cada uma dessas pessoas, Senhor, possa ser profundamente tocada pelo Senhor e que a verdadeira fé possa ser renovada no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, e que a palavra do Senhor possa produzir muitos frutos em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o Teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como o orvalho que desce pela terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como um orvalho que desce pela terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que os doentes tenham onde se curar. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a Tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que os doentes
Chegamos ao final de mais uma programação da Igreja Batista Nova Vida, por intermédio do seu canal no YouTube. Louvamos a Deus por sua vida, agradecemos a você que tem nos acompanhado. Pedimos que não se esqueça de ativar o sininho das notificações, dar o seu like e, se ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal. Assim, você nos ajudará a levar essa mensagem a muito mais pessoas nos mais diversos lugares deste mundo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.